Não, não é. A imagem feita na IA não é arte. Caralho, velho, beleza. Beleza. Vai lá, usa a IA pra isso. Eu acho de uma mediocridade. Olá, meu Brasil! Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos e bem-vindos em geral ao meu canal, que é esse espaço em que eu falo de arte, criatividade, faço DIYs e converso com vocês sobre as minhas dificuldades de lidar com a bagunça. Como foi no último vídeo desse canal, não é mesmo? E a gente pode trazer resultados estéticos que geram ou não discussões a respeito do que tudo isso significa nas nossas vidas. A gente pode, se a gente quiser, né? Hoje eu quero compartilhar com vocês um processo criativo de uma pintura, que é um exercício artístico da minha aula de pintura, para que a gente possa conversar um pouco sobre um tema que deu uma viralizada aí semana passada. Eu acho que esse vídeo vai ao ar no sábado em que eu acho que esse vídeo vai ao ar, mas se não for, tudo bem. Vai ser uma discussão que sempre vai ser válida. Ih, querida, vou me meter num vespeiro aqui. Eu fiz essa pintura por causa de um exercício. E aí, eu quero trazer essa pintura como reflexão para a nossa discussão, porque eu acho que ela pode colaborar para a gente estabelecer um raciocínio que não precisa necessariamente ter conclusão alguma no final, mas que traz uma abordagem um pouquinho diferente do que eu tenho visto as pessoas falando a respeito dessas questões polêmicas sobre se IA é ou não arte, né? O que é feito na IA é ou não arte. E aí, de cara, eu já digo para você, não, não é. A imagem feita na IA não é arte, a menos que uma série de outras coisas aconteça para que ela seja. Assim como essa pintura aí, que eu estou mostrando para vocês, também não é arte. Porque o que é arte é muito grande, muito abstrato, muito subjetivo, na minha opinião. Assim como muitas pessoas podem ter muitas opiniões sobre todos os fazeres dos seres humanos e poucas coisas têm conceitos muito fechados, dizer o conceito de arte, ele vai depender muito da trajetória de quem está dizendo. Ai, gente, eu começo a falar e me arrependo. Vocês não sabem, mas é a segunda vez que eu gravo esse vídeo. Eu gravei 20 minutos e acabei de deletar. Porque eu fiquei com raiva do que eu disse. A arte, ela é uma manifestação humana que também se confunde com uma profissão, né? A gente já falou disso aqui nesse canal, que um artista pode ser profissional ou não. Ele pode ter formação acadêmica em arte ou não. Um médico não pode não ter formação acadêmica em medicina, né? Ele pode ser um terapeuta, ele pode ser um curandeiro, mas médico, no Brasil, pelo menos, precisa de papel. Médica também, médica também. Qualquer pessoa que queira atuar na medicina precisa de papel. Qualquer pessoa que queira atuar como juiz precisa de papel. Precisa de certificado, precisa de curso, precisa de formalização para isso, né? Para ser filósofo, para ser artista, não. E aqui a gente entra nessa zona complicada da discussão do que é ou do que não é arte, porque é uma atividade humana que não pressupõe ser uma profissão, entendeu? Mas às vezes ela é. Ela é a minha profissão, mas ela não é a profissão de uma série de pessoas que são grandes artistas. Muito subjetivo, porque na verdade ela tem a ver com as habilidades da pessoa. Certo? Uma vez meu pai me disse que achava que eu teria dado uma excelente médica porque eu sou uma pessoa muito empática. E eu pensei, caralho, não! Não, porque tem um elemento que a medicina precisa, que é frieza, para lidar com problemas muito severos que podem ou não salvar a vida de uma pessoa, que eu não sei se eu tenho. Depende da habilidade. Mas aí, nesse caso, não bastaria eu me auto-intitular médica para eu ser médica. Eu teria que ter feito todos os estudos relacionados, todas as qualificações relacionadas. Estou comparando com medicina porque é uma profissão muito fácil da gente imaginar o que é que um médico faz, tá? Mas isso poderia ser qualquer outra profissão. Se você pensa numa pessoa que é motorista de caminhão, a função dela ser motorista é muito clara. É muito clara. Você pensa num motorista de caminhão e você sabe o que essa pessoa faz.
Você pensa em um gerente de loja e você sabe o que essa pessoa faz. Você pode não conhecer os detalhes do trabalho de um gerente de loja. Na hora que você está tendo um problema ali na compra de uma loja que você está fazendo, você consegue pensar que talvez aquele vendedor tenha uma limitação naquilo que ele pode fazer e que se você chamar o gerente, aquela limitação acaba, né? Você tem essa facilidade de pensar no que é o trabalho de um gerente de uma loja. Você não tem isso quando você pensa num artista. O que é que um artista faz? Depende. Se for a Pina Bausch, ela revoluciona toda uma história da dança num continente inteiro e depois no mundo inteiro a partir da década de 40 do século passado. Se for eu, não. Eu não revolucionei nada dançando. Eu fui só uma estudante de dança. Percebe? Ambas somos artistas. Eu fui artista da dança por um período curto. Fui uma artista do teatro por um período muito mais longo. Sou uma artista da fotografia mais tempo ainda. Tudo que eu dancei foi arte? Não, assim como essa cereja não é arte. É um exercício de uma linguagem artística que eu estou desenvolvendo, que é a pintura. Essa pintura, ela é figurativa a partir de uma fotografia que eu não sei quem fez, mas que a minha professora pegou no Pinterest e usou como ferramenta de ensino pedagógico para que eu aprenda a trabalhar a tinta, para que eu aprenda a trabalhar a forma, para que eu aprenda a trabalhar a luz, sombra e a textura da tinta na tela. Tudo isso são ferramentas, exatamente como a IA pode ser. Desde que a pessoa que está fazendo seja uma artista com intenção de fazer arte. Você tirar uma selfie sua, tacar numa IA e ter um resultado legal, é um resultado legal, mas por que as pessoas precisam reivindicar que isso seja arte? É que eu fico assim, caralho, pra quê, velho? Por que as pessoas precisam reivindicar a nossa profissão? O que para mim é muito importante é que haja intenção. Eu acho que essa é a única parte que eu tenho muita segurança para falar, sabe? A arte, ela sempre é intencional. O que não é intencional é bonito, é bom, é legal, às vezes é belo, às vezes é sublime, mas a arte, ela sempre é intencional, na minha visão. O que você vê de bonito na natureza é algo fodástico, é das coisas mais bonitas que podem existir no espaço e no tempo. Sem dúvidas, criações mais belas, elas são da natureza. Elas são galáxias, elas são cachoeiras, elas são paisagens incríveis, ela é o mar. Isso não é arte. Isso é a natureza manifestando essa beleza extraordinária que algumas pessoas vão chamar de Deus, algumas pessoas vão chamar de deusa, algumas pessoas vão chamar de natureza, enfim. A arte, para mim, ela como uma habilidade humana, ela tá ligada à pessoa. Então ela tá ligada à intenção. Uma IA não vai fazer arte simplesmente porque ela gera imagens bonitas. Faz sentido? Ai, ai. A arte, ela independe da nossa opinião, sacou? Ela simplesmente é. Ela simplesmente é. Eu anotei uma porrada de coisa pra falar e aí eu já tô achando que nada disso aqui faz sentido. Nada disso que eu notei faz sentido. Ai, meu Deus. A minha mente tá pensando muito rápido. Eu não consigo achar que isso é arte, cara. Eu acho que é porque a arte, pra mim, ela tem a ver com a intenção da expressão do que você tá vivendo. Então, um objeto decorativo muito maneiro, ele é um objeto decorativo muito maneiro. Talvez esse quadro de cerejas que eu pintei no exercício da aula, ele é um objeto decorativo muito maneiro. Ou pode ser, se você gostar dele. Não acho que ele é arte. Assim como eu não acho que essa cereja no estilo de Van Gogh que eu pedi pro Photoshop fazer é arte, entendeu? Não tá expressando algo que é meu enquanto artista. E se eu estudar muito e eu aprender a pintar igual Van Gogh, e eu aprender
a reproduzir o traço do Van Gogh. Não é Van Gogh. Porque Van Gogh é só Van Gogh. E nunca mais vai existir nada como Van Gogh, entendeu? Porque eu posso reproduzir uma técnica, mas eu nunca vou ter a história dele, o processo dele, eu nunca vou ser ele. Para conseguir botar na representação pictórica daquela paisagem que ele estava vendo, a intenção que ele estava botando. E que no caso, eu acho muito curioso porque a maioria das pessoas que diz o que é arte ou o que não é arte não são artistas. E não tem problema nenhum com isso, tá? Acho que tem um pouco de arrogância em muitos momentos, porque as pessoas acham que podem dizer o que não é assim com muita facilidade. Mas por outro lado, a minha comparação nessa frase é com a intenção de mostrar para vocês que o artista, de modo geral, ele não está se importando muito em dizer que tipo de arte ele está fazendo, se a arte que ele está fazendo é arte ou não é arte. Bom, pelo menos essa é a experiência que eu tenho nos artistas que eu observo. A pessoa precisa fazer o que ela está fazendo. O ator precisa atuar. Quando ele não está atuando, ele fica doidão, fica doente, fica afogado. O pintor, a pintora precisa fazer aquilo que ela está fazendo. Ela precisa, o artista plástico precisa pegar um bloco de mármore e transformar, empietar. Porque ele precisa fazer isso. É uma necessidade fisiológica. E aí a nossa profissão se mistura muito com a nossa vida pessoal de um jeito que eu não vejo acontecendo em outras profissões. Tem uma intenção de autoexpressão que muitas profissões não têm, a maioria das profissões não tem. E faz com que a relação da maioria das pessoas com suas profissões seja significativamente mais suave do que a nossa relação com a nossa profissão. Porque talvez seja uma questão de estado de espírito, talvez seja uma questão de estado de vivência. E aí muitas pessoas vão falar de talento, vão falar de dom, como sendo essa missão que a vida dá, que Deus dá para as pessoas executarem, para fazer a vida fazer sentido. Não sei que nome você vai dar para isso, mas eu tenho essa impressão de que algumas profissões que doam muito de si para o outro, pessoas que trabalham com voluntariado, pessoas que trabalham com saúde, pessoas que trabalham com educação, artistas, muitas vezes a pessoa, quando ela realmente é aquela parada e não só pratica aquela parada, a parada no caso sendo a medicina, a arte, ela não consegue não ser aquilo, sabe? Até quando ela tenta não ser, ela é. Ai, ai. Você tá entendendo? Não, né? Tem como entender isso? Então, pra mim, é uma discussão absolutamente tola. Porque normalmente são pessoas que não são artistas reivindicando um status de arte para uma coisa feita por uma pessoa que não tem intenção artística. Ou é uma pessoa que gostaria de ser artista e que nunca se propôs a olhar para si, olhar para esse avalanche de feridas e de problemas e de crises existenciais e transformar isso em linguagem. Eu acho que isso faz de um artista artista, sabe? Na linguagem que ele quiser usar. Pode ser uma arte digital feita por IA, desde que ali esteja um processo intencional de quem faz. E aí a IA não tem essa intenção, né? É a pessoa que está botando os comandos na IA que está construindo aquilo a partir de um processo. Talvez isso eu também ache que seja... Eu também acho, não. Que não é assim que fala. Eu também acho que assim talvez seja uma forma da gente identificar a arte. É que tem um processo, mesmo que você não conheça. O artista gera as coisas que ele gera, ou cria as coisas que ele cria, porque as pessoas agora preferem usar o criar para pessoas e gerar para... foda-se. Enfim, são sinônimos, meu Deus. Ai, é muito difícil. É um campo conceitual muito abstrato. Muito abstrato. Qual o ponto que eu acho importante da gente pensar? Que questionar as questões éticas de direitos autorais e de autorização de uso de imagem que as IAs não têm e roubam da gente, não pode ser confundido
com você desvalidar um processo de evolução, de construção das coisas a partir de ferramentas que são dadas e que não tem como voltar atrás. Traduzindo, a IA tá aí, a gente não tem como negar a IA. Mas isso não obriga todos os artistas a usarem a IA, porque os processos criativos da arte são diferentes da performance do mercado como um todo. Uma pessoa que é gerente de loja, ela precisa otimizar o tempo dela, a performance dela, usando as ferramentas disponíveis, porque isso vai fazer com que o trabalho dela seja facilitado e ela possa fazer mais coisas em menos tempo. E se ela estiver trabalhando num lugar ético e bacana, isso vai fazer com que ela trabalhe menos e ganhe mais. Vamos fingir que é assim, tá? Vamos fingir que é assim. O artista talvez não queira ir mais rápido. Talvez ele queira ir mais fundo. E aí não é a IA que vai resolver o problema de velocidade. É muito louco o argumento das pessoas que defendem a IA como um caminho sem volta para toda a arte, para toda a manifestação humana, tem um pensamento tão diferente da maioria dos artistas que eu conheço. Porque a maioria dos artistas que eu conheço, que eu convivo, que eu estudo, não só aqueles que eu convivo no meu dia a dia como meus amigos, meus colegas de trabalho, mas artistas que eu estudo, não estão interessados no tempo que as coisas levam. Quem está interessado nisso são os bilionários que fizeram as IAs. Eu vi uma propaganda da Apple outro dia, que usa um argumento para você usar a inteligência artificial no seu dia a dia que eu acho tão burro. Tão burro. Para mim, aquilo é uma assinatura de mediocridade humana, assim. É um cara que tá no escritório fazendo porra nenhuma, todo mundo trabalhando e ele tá fazendo porra nenhuma, ele tá brincando com a borracha, sei lá o quê, com uma cara de bunda. E aí chega a hora lá, o chefe pede pra ele a coisa lá que ele tinha que fazer, aí ele fala de um jeito extremamente tosco pra IA traduzir e o chefe recebe um e-mail que ele nem acredita que é aquele cara que escreveu aquele e-mail, sabe? Como se isso fosse uma grande sacada, que o cara é genial por saber usar a ferramenta a favor dele. Caralho! Eu acho isso um argumento tão imbecil e raso, sabe? De tipo, não, você pode ser um bosta, não ter nenhuma vontade de se autodesenvolver como um ser humano melhor, você só precisa usar essa ferramenta aqui e fazer o seu chefe acreditar que você não é tão burro quanto você é. Caralho, velho, beleza. Beleza. Vai lá, usa a IA para isso. Eu acho de uma mediocridade triste. Triste. Mas aí é inegável também pensar nas condições de trabalho das pessoas e o quanto as pessoas são exploradas, o quanto as pessoas estão cansadas, o quanto as pessoas não queriam estar ali, porque as pessoas não podem trabalhar com o que gostam. Mas será que se pudessem trabalhar com o que gostam, teria um jeito diferente de fazer as coisas? Não sei. Se a mentalidade for essa, de usar a IA para isso, acho que não. Ai, ai. Não sei. Ó, mais 19 minutos falando e eu não consigo achar que faz sentido conversar sobre isso. Faz sentido, né? Tem que conversar. Pintei essa cereja aí. E ela não é uma obra de arte. Entende? Não é porque eu sou artista e eu pinto alguma coisa que necessariamente o que eu pintei é uma obra de arte. Mas é uma pintura. O que não quer dizer que essa pintura seja uma obra de arte. Entendeu? Ela é uma linguagem artística aplicada a um exercício. Não só porque eu estou aprendendo a pintar de forma figurativa, que é o que eu estou fazendo agora nas aulas de desenho e pintura que eu faço. É porque eu não estou explorando nenhuma expressão minha nessa pintura. Eu estou só tentando aprender uma técnica. Isso é um dever de casa. Ficou legal, bacana. Esse resultado que a IA apresenta também pode ser legal. Qual a intenção que você tem com isso? Talvez se a gente pensar nisso, talvez a gente possa entender um pouco mais. A história da arte contemporânea, ela está há muito tempo questionando essas intenções, uma vez que representar a realidade de forma virtuosa, tal qual fosse uma fotografia, não é mais relevante, porque a fotografia existe. Não é mais relevante, porque o jeito como as pessoas dançam num baile funk é diferente do que a corte dançava antigamente. Entende? Não é menos dança ou mais dança. O funk não é menos arte ou mais arte. É tudo uma manifestação proposital de um processo criativo de um artista. Tudo isso que é arte, né? Que o que não é também não é.
Ai, socorro! Eu entendo o que eu penso, mas eu não sei se eu sou capaz de explicar. Muito difícil. Sartre vai tomar no seu cu. Ai, meu Deus. Nossa, eu tô com ódio de ter decidido fazer esse vídeo. Ele é muito conceitual. Vai flopar. Foda-se também. Eu gosto muito de pensar sobre isso. Mas é uma coisa que me angustia muito. Eu acho que talvez isso também seja um ponto comum entre pessoas artistas. É uma constante crise existencial que a gente tenta representar, elaborar, ampliar, discutir com a gente mesmo e com quem está assistindo a partir de uma linguagem, sabe? A minha psicóloga, a gente tem uma discussão muito boa, que ela fala que o meu trabalho de edição de vídeo é arte, e eu falo que não é. E aí a gente discute toda vez o que ela fala que é. E eu falo, não é, cara! Não é criativo, mas não é artista. Não é artístico, é criativo. Não é a mesma coisa. Ser criativo, ser maneiro, não é arte. O que você acha? Eu não sei. Quer dizer, eu sei, mas eu não sei explicar. Eu venho de uma escola, que é a Universidade de Brasília, que na época em que eu estudei, na minha época, tinha uma liderança do corpo de professores, todos, com uma influência da arte contemporânea muito intensa. Eu fui aluna de pessoas que estudaram, fizeram seus mestrados e seus doutorados em lugares muito diversos, mas com certo eurocentrismo, porque, né, enfim, são os brasileiros com certa mentalidade colonial, mas que traziam muito desses questionamentos da arte contemporânea e fizeram com que a minha geração de artistas que formaram ali na faculdade naquela época ficassem muito contaminadinhos com esse sentimento de que a arte ela é uma coisa sagrada, que precisa ter muitas camadas de significados e precisa ser muito complexa. Esse pensamento, ele deu uma cagada na minha vida, ao mesmo tempo que me formou enquanto artista, também fez com que eu me sentisse com muita dificuldade de vender o que eu faço, exatamente por não conseguir dar valor em termos financeiros e monetários a algo que para mim é tão grande e tão importante, quase religioso, sabe? Então, eu acho interessante a gente poder falar disso com mais desprendimento, com mais tranquilidade, pensando que se a gente tiver a intenção artística naquilo, né, se o artista ou a pessoa artista tem a intenção artística naquilo, deve ser o bastante, deveria poder ser o bastante, para que aquela coisa fosse arte ou não. E aí vai ter um preço, e aí paga quem quer ou quem pode. E aí a gente se fode para pagar os boletos. Mas meio que é assim, né? Difícil, é muito subjetivo, cara. Os limites, eles são muito elásticos, eles vão muito longe e voltam, e são muito longe. O que eu tenho convicção é que a gente confunde muito a ferramenta com a coisa em si. A IA é só mais uma ferramenta. Quem souber usar e quiser usar, vai produzir coisas. Se essas coisas vão ou não ser uma obra de arte, aí eu acho que é a história que vai dizer, né? É o tempo. Ai, a gente tá fodido. Meu Deus, 25 minutos, cara. O que eu tô fazendo na minha vida? Ah, curte, compartilha. Essa coisa, tá bom? Esse canal é novo. Essas coisas, tá? Essas coisas todas de YouTube, tá bom? Se você curtir, o algoritmo entrega mais meu vídeo. Tô começando, preciso da sua curtida, preciso da sua interação, preciso do seu comentário. Comenta comenta um flamingo aqui nos comentários, só para dar um engajamento, tá bom? Se você quiser dizer o que você pensa sobre isso também aqui nos comentários, você pode. Só não me xinga. O resto você pode falar tudo. Que se me xingar, aí eu vou deletar. Mas no mais, eu tô aceitando qualquer engajamento. Tá bom? Que o canal tá começando e eu preciso dessa força aí. Ai, Brasil.